Trabalhava de motorista com a família, né? Eu era motorista de uma família. Para toda uma família. Inclusive lá o meu patrão é idoso já. E eu estava tomando todos os cuidados lá possível. E ele era assim, bastante exigente, sabe? E além de eu estar tomando meus cuidados, que eu tinha entendido sobre o Covid, né? Tomando todas as precauções. E ele era muito exigente. E logo, alguns dias depois, eu estava em casa, começou assim, a garganta a raspar. E a minha esposa falou assim: Wagner, você já tem dia que você está já raspando essa garganta aí, vamos ver o que é isso aí. Né, ela, por trabalhar na área, né, da enfermagem, aí ela achou por bem até passar um vinagre lá para estar gargarejando. E ela fez, né? Nesse dia aí, mas ainda continuou. Foi assim que começou o Covid né? Que ela começou a ver o que estava ocorrendo. Mas logo depois começou umas dores no corpo, né? Mas eu volto atrás, eu tinha ido no médico, no ortopedista, que eu tinha sentido uma dor no braço, no ombro esquerdo. E ele marcou para mim uma fisioterapia. Eu tinha feito uma ressonância do braço, do ombro, e ele marcou, que foi na data do dia 3 e 4 de dezembro. E eu passei por esses 2 dias. E no sábado, que foi no dia 5, eu falei para minha esposa: olha, a fisioterapeuta pegou pesado comigo, meu corpo está doendo muito, né? Mas já no dia 6 continuou. Ela falou: Wagner, isso aí está me cheirando aí Covid, né? Isso já foi no dia 6, no domingo. Fui para a igreja ali, trabalhei, servi amanhã à noite. Mas quando foi à noite, já lá para as 11 horas, a dor foi aumentando. E no dia 7, foi ali para as 1h30 da manhã, e eu acordei e falei: Liesse, minha esposa, o nome dela é Liesse. Falei com ela: não aguento mais, vamos para o hospital. Vamos para o hospital que eu não aguento, a dor está aumentando. E ali eu nem aguentava, não estava nem aguentando dirigir. E ali chamei um Uber e fomos para o hospital. E aí, chegando lá, a médica já foi assim, me consultando, ela falou assim: você está com toda a característica de Covid. E ali ela já foi me aplicando, foi passando uma injeção para eu estar tomando, e me receitou alguns remédios e pediu no dia seguinte eu estar fazendo o teste. Onde amanheceu, eu fiz o teste e logo deu positivo, né? E eu tomei ali o remédio por uma semana. Mas essa semana que eu tomei não adiantou. E eu fui ficando com falta de ar. E como foi no dia 14, né? Dia 14, fui perdendo, tava... Aí chamei um colega meu: me leva para o hospital, me leva. Chegar no hospital, tava logo passando pela triagem, a enfermeira viu que a minha saturação estava 77. Logo já foi trazendo já o tubo do oxigênio ali, já foi pondo oxigênio em mim, já foi chamando o médico, e o médico foi marcando, já ligando para cima para marcar minha internação. E ali eu já internei, e eles ficaram ali uma semana comigo ali, tentando ver se me recuperava. Mas quando foi no dia 19, eles resolveram me entubar, né? E eu fiquei por 6 dias entubado, né? E nesses 6 dias, os médicos alguns médicos já tinham perdido já a esperança, né? Todos os dias passavam para minha esposa como que estava o andamento. E algumas colegas, porque eu não podia também receber visita, né? E algumas colegas que trabalhavam lá, que conheciam minha esposa, passou para ela como estava o quadro. E como eu falei, o médico já tinha perdido a esperança. Mas graças a Deus, depois a recuperação foi assim, com mais, né? E no dia 25, Natal, eles me entubaram, desentubou. Wagner,
eu vou querer ouvir esses detalhes todos da sua história. Eu vou te interromper só um pouquinho para a gente poder tentar entender algumas coisas. Sim. Porque desde que ele começou com esses sintomas, né, muito comuns também de outras doenças, não é verdade, doutor Lucas? Existiu ali um tempo, né, do primeiro sintoma ali com a garganta, com essa sensação de uma garganta raspando, como ele disse, para até ele chegar no hospital e ter o primeiro atendimento, depois até chegar ao ponto de ser entubado. Isso é um dificultador nesse tempo que a gente está vivendo, doutor? É muito sintoma comum com muita coisa que a gente já sentiu várias vezes ao longo da vida e que a gente sente frequentemente, né? Um desconforto na garganta, uma dor no corpo, né? Não sabe se era fisioterapia, se era um peso que pegou, se era dirigiu demais no dia, né? Às vezes a gente sente ali, a gente tem esses sintomas e a gente nunca acha que a gente está com algo ruim, né? A gente sempre, não, você é tranquilo, não, né? Na maioria das vezes a gente tende a achar que é aquilo que a gente já viveu, eu falo, não, eu já passei por isso, né? Eu mesmo, às vezes eu vou atender, eu estou ali com uma rinite, eu falo, meu Deus, se eu espirrar aqui, o paciente vai achar que eu estou com coronavírus, né? Você fica ali, segura o espirro, né? Tá ali com aquela dor no corpo, às vezes você resfria, né? Só que hoje em dia, resfriou, a luzinha vermelha já acende, né, para o coronavírus, né? E qual que é o risco da gente não acender essa luzinha? Porque a gente está no meio de uma pandemia, mais de um ano depois, né? Ainda num pico muito grande da doença. Sim. Qual que é o risco que isso causa para nós? O risco é primeiro a gente agravar o nosso quadro, né? A gente não ficar atento e passar para outras pessoas, né? Que a gente fala, não tenho nada, então eu vou lá, né? Eu venho aqui, gravo o programa, eu vou lá e me reúno com várias pessoas, né? Então, são dois riscos. Eu não ficar atento ao meu quadro, né? E aquilo agravar, eu sentir ali uma falta de ar, falar, não, é da gripe, né? Eu já tenho algum sintoma ali de gravidade, né? Uma febre muito alta, eu achar que aquilo vai passar e contaminar outras pessoas, né? Que é basicamente como a transmissão acontece, né? As pessoas, quando sabem que tem o coronavírus, geralmente elas ficam em casa, mas grande parte da transmissão são as pessoas que estão sintomáticas, né? Ou às vezes não estão sintomáticas, no caso ele estava, e às vezes a gente sai, né? Tem contato com outras pessoas, né? Se reúne com familiares e vai disseminando a doença ali de uma forma silenciosa e quando sabe, de repente, transmitiu para várias pessoas. Né? Então, a forma mais efetiva que tem de autocuidado e de cuidado com o outro é ele estar atento a nós mesmos, né? As nossas dores, os nossos problemas, alguns sintomas que são incomuns, que talvez a gente não tenha tido antes, porque até algumas doenças emocionais, algumas doenças mentais estão também associadas a alguns sintomas da doença. Sim. Né? Sim, a gente fica meio que entre dois abismos, né? Um abismo de você achar que não é nada, né? Que é tranquilo, que a gente já sentiu, e de você problematizar tudo, né? Então, às vezes eu estou ali com uma rinite, eu começo a achar que é coronavírus, aí eu vou ficar achando que eu tive coronavírus todo dia, né? Todo dia eu estou achando que eu estou com coronavírus e nunca fico tranquilo. Então, é ter sabedoria e calma nessa hora, né? Falar, eu vou ficar mais restrito, vou ficar de olho, mas também não vou sair, vou ficar achando que toda hora eu estou com coronavírus por qualquer coisinha que eu sentir, né? Porque senão o adoecimento mental ele vem e muito, né? Senão a gente fica com medo, a gente fica problematizando demais qualquer coisa, né? Então a gente tem que saber conciliar essas duas coisas, né? Para que a gente não se prejudique, né? Mas também não fique muito restrito e adoeça mentalmente com um medo exagerado, né? A gente tem que ter medo, tem que ter precaução, né? Não medo, né? Mas uma precaução, né? Mas para a gente não viver ali com um adoecimento mental, né? E com esses vários transtornos que a gente tem visto que estão acontecendo nesse período. E que a gente vê também, né, Guilherme, que acaba intensificando, potencializando no caso de fato ser, como no caso do Wagner, diagnosticado a Covid, né? Então, assim, isso piora ainda mais a situação no caso de quem já está ali mais ansioso, mais agitado, não é verdade? O que acontece? A gente tem duas coisas que são importantes a gente pensar agora. Nós estamos com um ano praticamente de pandemia, né? Nós estamos em março de 2021, fazendo aí um ano de pandemia. É claro que a gente tende, com o tempo, a ter um esforço maior para poder lidar com isso do que era no início. No início é muito novidade, foi tudo novo, é uma coisa que nos surpreendeu a todos, então a reação que a gente tinha
era uma, a reação que a gente está tendo agora é outra. Então a gente está muito saturado, está todo mundo muito cansado, existe uma tendência natural a gente banalizar um pouco, aí vem os dados estatísticos e nos alerta, nos assombra novamente. Esse desafio de manter o equilíbrio entre perceber que qualquer sintoma que eu apresento, eu já estou doente e não ligar para nada, existe uma distância, né, entre uma coisa e outra. Estabelecer o equilíbrio disso tem sido muito desafiador para a gente hoje em dia, porque o nível nosso de ansiedade está muito alto, está muito elevado. E com o nível de ansiedade elevado, a minha capacidade de fazer essa crítica, ela também fica prejudicada. Então, você imagina, a gente está vivendo uma situação que é completo paradoxo, né? Quando a gente está adoecido de alguma forma, a gente quer ficar perto de quem a gente ama. Hoje é justamente o contrário, né? Quando você está com algum sintoma desse adoecimento na pandemia, eu tenho que ficar longe de quem a gente ama, para poder proteger o outro. Então, são dificuldades que a gente passou a enfrentar de forma muito inédita para a gente. E como que foi para você, Wagner? Como que o senhor articulou tudo isso com um diagnóstico de Covid, voltando para o hospital pela segunda vez, chegando tão enfraquecido como o senhor chegou no hospital? Como que foi para o senhor esse momento? Olha, foi terrível porque eu nunca havia ficado internado, né? Então, é interessante que faz 3 anos que a minha mãe faleceu. Então, eu tinha visto a minha mãe entubada. E o dia que eu fui visitar minha mãe, olhando ela assim, entubada, eu falei assim, meu Deus, se algum dia eu ficar assim, não sei como vai ser. E de repente, né, daí 3 anos eu fiquei. E não foi fácil também ali, a primeira semana que eu me encontrava internado, que eu sou muito família, né? E ficar longe da família não foi fácil. Não foi fácil, fiquei muito ansioso. E uma das coisas que a saturação abaixava foi da ansiedade, né? E o que eles me orientavam lá, seu Wagner, procura não ficar ansioso, porque a saturação sua está abaixando, vai abaixar. E isso eu não aguentava ficar, né? Eu sou de família, estar em casa todos os dias, assim, né? Junto com a família o tempo todo, né? Eu chegava no trabalho junto com a família. E aquilo eu ficava ansioso, assim, eu queria sair do hospital e a tendência foi piorando, né? Então foi ruim demais para mim, assim. E eu fiquei muito nervoso lá, muito nervoso mesmo. Esse quadro do Wagner é muito comum, né? E falar com uma pessoa ansiosa para não ficar ansiosa parece que eu não sei, deixa mais ansioso ainda, né? E a gente está vivendo um tempo de muita ansiedade. Da pandemia e processos de ansiedade anterior, né? A gente tem números aí, estatísticas muito elevadas que tendem, né, a ter números ainda maiores com o agravamento da doença e tudo mais da pandemia. O que é isso? O que é para um ansioso, para alguém que já estava tratando de ansiedade, para alguém que já tinha outros problemas, viver um problema como esse? Hoje a gente tem um estressor ambiental, né, um estímulo ambiental intenso, né, que a gente nunca tinha vivido, né, uma experiência pela qual a gente nunca tinha passado. Então, pessoas que estavam bem começaram a recair, né, pessoas que talvez não fossem abrir um quadro ao longo da vida, abriram um quadro de ansiedade, de depressão, né, porque a gente tem a nossa tendência, mas é uma interação entre a tendência que a gente tem e o estresse que a gente vive, né, não só o estresse pessoal, mas os estressores ambientais, né? No caso agora, a doença tem essa questão dessa restrição, a gente não pode entrar nos lugares sem máscara, né? O brasileiro tem muito aquela coisa do contato, do abraço, tapinha nas costas, né? Agora você tem que ficar dando soquinho, cotoveladinha, né? Então, mudou a rotina de muitas pessoas, né? Idosos que viviam com a casa cheia, de repente tiveram que ficar isolados em casa, recebendo comida pela janela. Principalmente no começo, né? Era aquela fase da angústia, né? A gente não sabia o que era, o que ia acontecer, né? Você saía de casa, você já achava que está tudo contaminado, né? Você já voltava, tinha que tomar um banho, né? E como se a contaminação fosse muito maior do que ela realmente é, né? Então, é uma situação que mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Mexeu com a cabeça de todo mundo no sentido, assim, de até problemas de identidade, né? No sentido de eu sou uma avó que estou aqui com meus netos a casa toda e, de repente, eu sou uma avó que meus netos têm que ficar afastados, né? Que eles não podem chegar perto de mim.
E a questão da imprevisibilidade, né? Até quando? Né? Uma coisa, eu estou doente e vou me recuperar em 7 dias e vou voltar, ou em um mês, né? A outra situação é hoje, a gente não sabe, né? Mesmo saindo vacina, mesmo quando parece que estava tudo caminhando, vem segunda onda, terceira onda, novo tipo de vírus, né? Nova variante. Então, a coisa começa a mudar, você começa a ter uma expectativa, né? Hoje você não sabe o que você vai fazer, se você vai viajar no final do ano, se você vai ficar em casa, se você vai poder comemorar com a sua família, você vai ter que passar sozinho, né? Reunido ali pela internet. Isso é extremamente ansiogênico, né? Essa falta de perspectiva, né? Você não sabe o que você vai fazer nas férias, né? Você não sabe se as pessoas que você conhece. Antes, do comecinho, estava mais distante, né? Várias pessoas que eu converso têm essa sensação, né? Você ouvia pela televisão. E hoje, agora, a gente já, com a gente, casos próximos, né? Pessoas mais perto, pessoas que a gente conhece falecendo ou tendo quadros graves. E isso foi... Essa falta de perspectiva que a gente ainda está, né? A gente ainda não sabe para onde vai caminhar, está tudo fechando outra vez, né? Tinha flexibilizado, a coisa parecia que estava voltando ao normal e agora, pá, restringe de novo. Isso é muito ruim para o nosso emocional, né? A gente não está preparado para esse... A vida já é imprevisível, mas ela está mais, né? Ela está mais incerta, ela está mais imprevisível do que ela sempre foi, né? E o que isso quer dizer para as nossas emoções, Guilherme? A gente constatar que, de fato, a gente não tem o controle. Que descoberta, hein? Porque, na verdade, existe uma diferença importante, porque, na verdade, a gente nunca teve. Essa ideia do controle é uma coisa que passa por um ambiente de muita fantasia e que tem uma série de recursos à nossa volta que nos dão essa impressão, que a gente tem o controle. Então, tem uma série de atributos que eu vou angariando ao longo da vida, que seja por realização financeira, profissional, uma relação de identidade, de família, o jeito com que eu mesmo me percebo, que vai nos dando informações e que a gente vai criando ilusões de que a coisa está sob controle. E, de repente, a gente começa a perceber que nunca teve sob controle, que isso não é uma coisa realmente tão nítida quanto a gente imaginou ou gostaria que fosse. E aí a pandemia, ela destampa isso, ela mostra isso para a gente de uma forma que a gente ainda não tinha percebido, com a clareza que a gente está percebendo. Então, se eu não tinha controle, agora eu tenho certeza, se eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza absoluta disso. Eu não posso mais prever. Era muito interessante, a gente sempre tinha, por exemplo, final do ano, tinha alguns programas de televisão que traziam algumas ideias de previsibilidade para o ano seguinte, algumas previsões com relação ao próximo ano. Isso era muito comum a ver no final do ano. Hoje, gente, isso já acabou. Já tem algum tempo que isso não existe mais. Como é que você prevê alguma coisa com relação? A gente não está prevendo o dia de amanhã, semana que vem. Então, uma coisa muito importante, quando a gente controla, como é que a gente lida com as emoções a partir disso? Primeiro, constatando a aceitação que isso é uma realidade que sempre foi. Não é que isso é uma coisa, a novidade é eu ter essa consciência. Mas isso sempre foi assim na nossa vida. Quem que teve controle de algo? Então, quando a gente passa a aceitar isso enquanto uma realidade, eu consigo, talvez, desenvolver um aspecto emocional para lidar com isso de uma forma um pouco mais tolerável. Então, isso nos fortalece? Pode fortalecer. Se eu conseguir aprender a lidar com isso, principalmente nas relações minhas de cotidiano. Então, imagina, se eu consigo, de alguma maneira, administrar o meu tempo que eu tenho enquanto perspectiva, e antes eu planejava coisas daqui a 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, e eu trago esse planejamento para um pouco mais perto, a tendência é que as minhas emoções vão ficar um pouco mais organizadas. Então, se eu consigo, parece um chavão, né? Mas vamos viver o dia de hoje, né? O que eu dou conta de fazer hoje? O que eu dou conta de fazer no máximo essa semana? O que a gente tem é um resultado positivo com relação às nossas emoções que trabalham num tempo mais curto. Então, eu consigo diluir essa ansiedade que essa distância tem diante de mim. Então, isso é um dos recursos que a gente pode usar para poder aplacar um pouco esse transtorno de ansiedade que vai me dando mensagens ininterruptas e vai acelerando o meu pensamento e vai acelerando o meu ritmo. Então, essa é uma das estratégias, tentar trazer essas nossas projeções para mais perto. Interessante isso, Wagner. O senhor estava, né, trabalhando, sua esposa trabalhando, também ali na linha de frente, né, como enfermeira. Sim. A família toda trabalhando, se envolvendo ali com tantas... De repente, o senhor teve que reprogramar exatamente isso aí que o Guilherme falou, de administrar o agora que o senhor tinha. O que passa na cabeça de um pai, de um esposo, de um líder, né, no ministério, uma pessoa atuando ali no ministério, servindo? O que passa na cabeça, vivendo o que o senhor viveu?
Ó, eu sou uma pessoa que, assim, muito envolvida no trabalho, assim, na igreja. O meu dia a dia era, assim, muito corrido. Então, de repente, puf, parou tudo. Então, foi um choque para mim, né? De estar lá na igreja, né? A Lagoinha é uma igreja grande que a gente trabalha muito, né? Graças a Deus. No trabalho também, né? Em casa, eu saio muito, né? A gente saiu muito. Então, de repente, do nada, você ter que parar assim, realmente, sim, mexeu muito com o meu emocional. Eu creio que foi uma das coisas que me prejudicou muito, né? No início, né? Ficar ali ansioso, porque, de repente, de um dia por outro, você para tudo, e aí? Então, o emocional, assim, foi muito atingido. E uma das coisas, na primeira semana lá, que eu tive que entubar, eu creio que foi por isso aí, do meu emocional, de um dia por outro ter que parar tudo, né? Aí eu ficava ali preocupado, o que estava ocorrendo em casa, na igreja, não deixo de preocupar, porque aconteceu muito rápido, né? De eu estar ali, e no outro dia eu estar internado, eu pensando, como é que lá no meu trabalho, na igreja, em casa, né? Principalmente em casa, né? E você vai ver aqui que tem uma mensagem aqui, um áudio aqui que eles gravaram, e eu falando assim com a minha esposa, ó, não esquece de pagar tal coisa, não, esquece, não, falando. Aí a enfermeira, não preocupa com isso, não preocupa não, manda um beijo para ela, manda um abraço, eu preocupado com o que ela tinha que fazer. Então, isso foi, sim, não foi fácil, né? O efeito do dia a dia na vida da gente, dessas coisas que a gente acha que tem o controle, que de fato não tem, ele é muito degradante, né? Porque dá um desespero, assim, a gente tem a sensação que se eu não estiver lá, e se eu não resolver, e se eu não trabalhar, e se eu não cuidar da minha família, e se eu não cumprir isso, e se eu não cumprir aquilo, e a gente vai perdendo as pequenas, grandes coisas do dia a dia, que nessas horas elas são muito grandes, né? Elas são muito evidentes para nós. Esse desespero por quanto tempo mais de vida eu vou ter? Será que eu vou ter? E eu não sei quando isso tudo vai acabar. E será que eu vou viver isso? Como que a gente pode fazer isso ser uma coisa equilibrada na vida da gente, doutor Lucas? Eu explico para as pessoas, tem 3 coisas que fazem parte da vida e quando a gente tenta evitar essas situações a gente sofre, né? Que é o próprio sofrimento em si, né? Hoje tem uma busca desenfreada pela felicidade, né? Pela alegria instantânea, que causa um sofrimento enorme nas pessoas, rompe relações, né? Prejudica a fé, né? Que é a imprevisibilidade, a vida é imprevisível mesmo, né? Como o Guilherme falou, a gente tem a ilusão de que a gente tem o controle. Tem algumas definições de cérebro, que o cérebro ele é uma máquina de redução de incertezas, né? Então, a gente sofre muito com a incerteza, né? Já chegaram clientes para mim falando assim, nossa, eu estou sentindo uma coisa, mas ninguém descobre o que é, eu preferia saber que era uma coisa ruim do que eu ficar nessa incerteza, né? Eu preferia ter certeza que é algo ruim e já ter uma direção do tratamento do que ficar tendo que fazer exame o tempo todo, né? E da própria finitude da vida, né? Então, não que a gente tenha que buscar, mas a gente sabe que um dia ela vai chegar e se a gente viver, né, a vida centrada no evitar a finitude, a gente entra no sofrimento, né? E as pessoas que estão mais sofrendo hoje estão com mais medo de morrer, né? Elas estão com mais medo de morrer nesse aspecto, né? Não que a gente não tenha que se cuidar, mas, né, não vou deixar de viver pelo medo de morrer, né? E as pessoas estão deixando de viver, né, em muitas situações por esse medo de morrer. Então, isso traz um sofrimento muito grande para as pessoas, né? Escancarou para a gente que a vida é imprevisível, né? Então, em 2020, todas as pessoas que tinham qualquer tipo de plano, com certeza tiveram vários planos que foram desfeitos, né? Desde os muito grandes até os menorzinhos, né? Eu ia comemorar o aniversário com a minha família e não consegui, né? Não consegui reunir todo mundo, né? Queria comemorar com 20 pessoas, consegui resolver comemorar com 4. Isso, as pessoas estão tendo muita dificuldade de lidar, né? Abastecidos por, né, notícias que só trazem o aspecto ruim, né? E essa questão muito também de fé, né? As pessoas acham que se eu adoeci é porque me afeta pouca, né? Se eu adoecer é porque me afeta pequena. Se meu quadro foi grave, né? Eu que sirvo ali na igreja, né? Pô, então será que eu tinha fé mesmo? Será que a minha fé era tão grande? Então,
Então, são várias informações ao mesmo tempo que a gente tem muita dificuldade de lidar, né? Que a gente tem muita dificuldade de entender. E isso traz um sofrimento muito grande, né? Isso maximiza o sofrimento que já é proporcional, né? Que já existe. E deixa a gente mais acelerado também, aumenta essa ansiedade, esse medo, esses questionamentos. A gente sempre trata aqui, né, nas temporadas anteriores, com a série Você é um Bom Motivo para Viver, essa tríade ali do espiritual, do físico e do emocional. Então, é como se um desses tripés, o tempo todo, caísse, né? Um desses suportes, ele tivesse ali em menor evidência, né? Então, a gente tem que ter realmente esse equilíbrio, né? Sim, um vai balançando o resto todo, né? Então, porque a ansiedade, para que ela serve? A ansiedade, ela coloca o nosso foco em uma determinada situação para que a gente a resolva, né? Então, eu tenho uma prova amanhã e eu não estudei, eu vou ficar focado naquilo, né? Eu não vou querer sair, eu vou querer estudar, tudo que eu vou querer fazer é estudar para eu me preparar bem. Só que se agora eu tenho um estressor, que eu estou colocando o foco nele e eu não tenho previsão de quando ele vai terminar, de quando que isso vai passar, eu fico só focado naquilo, isso é um sofrimento horrível, né? Isso é um sofrimento péssimo, que às vezes fica ali em segundo plano, né? Às vezes a gente não está nem percebendo, mas aquilo ali vai consumindo, né? Vai consumindo a nossa energia, vai consumindo o nosso emocional, vai consumindo as nossas relações, né? Quantas relações foram se deteriorando nesse tempo, né? Elas já não estavam tão legais e pioraram ainda mais, né? Então, é muita coisa acontecendo. Se a gente ficar aqui enumerando, a gente fica o programa todo, né? De tanta coisa que acarretou disso, né? As pessoas que não podem trabalhar, né? Questão financeira, as pessoas não podem buscar o próprio sustento, porque as coisas estão fechadas, não podem abrir um negócio, não podem trabalhar nos seus empregos, né? Então, é muita coisa acontecendo simultaneamente. E hoje nós temos mais ânsias, porque como o Dr. Lucas falou, é bom a ansiedade, porque você foca naquilo ali, eu tenho uma prova, eu tenho uma coisa para fazer, eu vou ali e resolvo. Hoje a gente tem mais urgências, a gente tem mais necessidades, a gente tem mais ansiedades, a dificuldade, de alguma maneira, é porque a gente não consegue focar em uma coisa só, a gente quer ter tudo? A ansiedade, o Lucas estava falando, a ansiedade ela sempre foi necessária para o ser humano. A gente precisa de algum nível de ansiedade para a gente ser produtivo. Então, a gente vai ter que lidar com uma certa ansiedade o tempo todo da nossa vida para a gente poder dar conta de realizar as coisas que a gente precisa. O que está acontecendo, e essa observação é importante, quando o Wagner está contando a história dele, e foi até, parece engraçado, né, Wagner? Você colocar assim, lembrou que você está internado, quase para ser entubado, você lembra do boleto que você tinha que pagar. O boleto a gente não esquece. O boleto que a gente esquece, né? Então, a gente está preocupado e ligado na minha vida cotidiana, na minha rotina, e quais são as responsabilidades que eu tenho. É como, a gente não fica pensando nisso o tempo todo, mas existe uma série de mensagens que estão na subjetividade da gente, como o Dr. Lucas estava falando, a gente não fica pensando que dia que eu vou morrer. Mas a ideia da finitude, ela é presente na vida do ser humano o tempo todo. Só que eu não acordo, gente, peraí, será que eu vou morrer hoje? Aí eu planejo o meu dia conforme isso. Não. É claro que eu posso trazer isso para mais perto, e a pandemia está fazendo isso com a gente, trazendo noções que a gente antes refletia só em momentos muito especiais, quando você ia num velório, por exemplo. Você vai lidar com perda, com morte, o dia que você tem notícia que um ente querido faleceu, com uma pessoa próxima sua faleceu. Só que essa ideia um pouco mais em avalanche torna isso mais evidente mais perto para a gente. Então, aquilo que ficava muito subjetivo está ficando um pouco mais emergente para nós. Então, eu fico refletindo sobre isso. Tem um termo que o pessoal usa, né, que é o memento mori, que é o momento da morte. Quando que eu vou morrer? Isso pode se transformar numa filosofia de vida. O que significa isso? Que eu vou ficar pensando na minha morte o tempo todo? Não, que eu preciso trazer qualidade de vida para o meu dia, porque eu estou vivo. Então, quanto mais eu tenho a noção de que eu tenho uma finitude, mais eu vou tentar trazer uma qualidade de vida para o meu presente. E quanto a essa questão que você levantou, a gente está vivendo um sistema de vida organizado extremamente ansiogênico o tempo todo. Né? Todos os fatores que a gente olha à nossa volta agora são muito ansiogênicos e produtores de ansiedade. E voltando ao que o Wagner estava colocando, por que essa preocupação nossa do boleto do banco? A gente passou hoje a ser muito importante pelo que a gente consegue realizar e fazer. A gente está vivendo uma sociedade produtiva, extremamente produtiva. Então, se eu não realizo, se eu não aconteço, se eu não consumo, quem que eu sou? A minha identidade está muitas vezes atrelada à minha vida profissional. Tanto que é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas me fala alguma coisa para você. A primeira coisa que você fala é que profissão que você tem. Então, é aquilo que você faz, que você executa. Então, é como se a gente tivesse o tempo todo atrelado a esse sentido de realização.
Por isso que a gente fica preocupado, né? Eu estou com a minha vida lá por um fio e estou preocupado com o que eu preciso de arcar enquanto responsabilidades à minha volta. E é claro que a gente vai ter nossas emoções completamente afetadas por isso. Então demora realmente um tempo, a gente não pode achar que essa mudança, né? Eu entendo que o Wagner vai sofrer a consequência do que ele viveu durante muitos meses, né? Quantas reflexões, né, Wagner, você deve ter tido a partir da experiência que você teve. E uma coisa é ele ter visto, por exemplo, sua mãe, né, Wagner, que você viu sua mãe lá numa condição, Sim. aquilo te traz uma série de sentimentos. Mas quando você vive a sua própria experiência naquela condição, é muito diferente. É só uma experiência que é capaz de trazer para a gente essa informação suficiente para a gente querer fazer mudanças que eu preciso fazer. Eu achei muito interessante o que o Guilherme falou, a questão da identidade, porque a gente vive essa cultura realmente da alta performance e a gente é o que a gente produz, o que a gente realiza e vem aquele sentimento mesmo de inutilidade, né? Isso na cultura brasileira, então, é algo que é muito incorporado, né? Do idoso, vai perdendo o valor, vai perdendo o respeito, vai perdendo a condição. E é importante, principalmente nós como cristãos, redescobrirmos a nossa real identidade, né? Sim, a identidade em Cristo, né? A gente fica com essa identidade no dinheiro, né? Nas posses, nos bens, né? No que eu faço. E realmente a gente está numa cultura assim que quem dorme pouco, trabalha muito, está sempre ocupado, não tem tempo para nada, não tem tempo para responder um WhatsApp, você fala, nossa, que pessoa importante, né? Nossa, como é que será que ela conseguiu fazer isso? Né? Enquanto você pega aquela que não tem tantos bens ali, às vezes ela é uma pessoa assim, espiritualmente elevadíssima, né? Mas você olha, nossa, mora naquela casa, né? Precisa andar de ônibus, não deve ter grande coisa para me acrescentar, não, né? Não é uma coisa tão interessante, né? Não é uma pessoa tão interessante. E a gente mesmo com a gente mesmo, né? Então, se eu paro de produzir, né? Se eu paro de executar, se eu paro de adquirir, eu falo, nossa, né? Eu preciso me mover, né? E a gente esquece, né? Dessa questão mais espiritual, né? De quem eu sou, quem eu estou me tornando, né? Quem eu quero ser, né? O que eu estou fazendo hoje contribui para que eu me torne a pessoa que eu quero ser. É por isso que eu sempre pego essas histórias de sofrimento, né? Falo, olha, você está passando por um treinamento, né? Como é que a gente treina o físico? A gente treina o físico se exercitando, a gente treina o físico, né, indo na academia, correndo, se alimentando. E o espiritual, né? São por essas situações que a gente chama de sofrimento, né? A gente dá um nome ruim, a gente quer evitar, mas na verdade é isso que se a gente aproveitar, se a gente entender o papel, né, a gente se eleva como pessoa, né? Porque a capacidade do Wagner ajudar, de auxiliar com testemunho, com suporte, aumentou enormemente, né, de 2020 para 2021. Né? Então, isso foi um treinamento espiritual. Né? Ele se elevou ali como pessoa. A capacidade dele aumentou. Às vezes eu dou exemplo que, olha, mas você está passando por um problema, você vai conversar com quem? Com um cara que tem 35 anos, ganha a mesada da mãe, passa o dia jogando videogame, nunca passou por problema, tem a vida tranquila, vai na academia 5 vezes por semana, ou para alguém que já passou pela vida por diversos problemas, talvez esteja vivendo a dificuldade ainda, mas já superou várias coisas. Né? É claro que você vai pegar a pessoa que já passou por vários problemas. Né? Por quê? Porque ela já foi treinada, né? Ali ela passou um treinamento. E treinamento nunca é gostoso, né? Nunca é gostoso você estar lá na academia no momento do exercício. Mas depois que você olha o resultado, você fala, nossa, valeu a pena, né? Foi bom. Cresci corporalmente, né? E através dessas situações que a gente dá nome de sofrimento, né? Cresci como pessoa. Como que o senhor se avalia nesse pensamento? É interessante que, às vezes eu chego assim, cheguei em vários lugares, né, que o pessoal, chegou em todo lugar, o pessoal está comentando sobre o Covid, né? E aí eu vejo e falo, gente, aqui, eu sou uma testemunha viva aqui de que eu passei. Eu passei por isso e estou aqui, graças a Deus. Aí as pessoas começam a me perguntar, né? E aí eu falo ali de tudo que ocorreu, que é possível recuperar, né? E já alguns lugares que eu passei, eu tive a oportunidade de testemunhar daquilo que, né, Deus fez na minha vida, né? Eu creio, né? Primeiramente Deus, os olhos médicos, as pessoas estão intercedendo pela minha vida.
Mas eu me avalio, assim, no sentido de, né, de que Deus, né, tem um propósito na minha vida, né? Tem um propósito. Essa semana mesmo alguém me falava que estava vendo uma estatística de que de 3 que ficam entubados, um sobrevive. Então eu fiquei assim, opa! Falei assim, ó, opa, né? Graças a Deus, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então eu vejo assim o cuidado, né, de Deus para com a minha vida, de estar aqui podendo poder testemunhar daquilo, né, por qual eu passei, né, vi ali aquele momento assim fragilizado, né, não poder ali pegar uma colherzinha de doce, não aguentar levantar. E há uns dias antes estava lá ajudando o pedreiro a fazer né, a massa, e depois daí uns dias não aguentar, né, levantar uma colherzinha daquelas que, né, a gente come doce, e de repente, graças a Deus, hoje estou aqui, né, esse dia a médica falou que eu já estou 90%, né, graças a Deus, ainda tem um restoriozinho, então eu creio, né, graças a Deus, né, por isso, né, pela recuperação, de poder estar aqui testemunhando daquilo que Deus, né, tem feito e vai fazer. Amém. Esses 10%, Wagner, o senhor fala que quais são os sintomas? Assim, tem alguma consequência, algo neurológico ou alguma coisa que o senhor sinta? Um cansaço? Por exemplo, hoje eu fui à padaria, então a minha rua lá é bem íngreme, né? Então, ao subir ela ali, eu senti um pouco de cansaço. Então, isso já né, já é algo que eu vi assim, que já é um sintoma. Opa! E antes eu não sentia isso, subir ela normalmente. Então, hoje, ao fazer isso, subir ali, eu já senti um pouco, né? Às vezes também por ter sido entubado, eu vejo que algumas coisas aqui por dentro de mim, ainda sinto alguma coisa. Pelo tubo, né, ter ocorrido, eu vejo que algumas dores vêm às vezes em mim. É comum esse quadro? Ah, sim. A intubação é um quadro que mexe com todo o organismo, né? A própria Covid em si, ela já não é uma gripezinha, né? Ela mexe com o organismo de uma forma que a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre ela ainda. A gente já sabe muita coisa, mas muitas descobertas ainda virão e muito aprendizado sobre o funcionamento do corpo humano vai vir ainda pela questão da Covid, né? E mexe no organismo todo, né? Então as pessoas saem ali num estado meio depressivo, né? Saem num estado meio mal fisicamente, vai se recuperando, né? Fica muito tempo deitado, né? Numa posição ali com a boca aberta, né? Então, durante a internação, toma-se vários cuidados para minimizar ao máximo, né? Os resquícios, né? As sequelas que podem ficar, mas alguma coisa ali ainda pode acontecer. E a questão de ponto de vista, né? Você pode olhar para os 90% que já recuperou e ficar feliz, né? Só que tem gente que olha para os 10% e, nossa, ainda tem 10% a melhorar, olha, eu não sou quem eu era antes. Poxa, né? Pode até não estar como era antes, né? Mas vai melhorar, né? E vai sair uma pessoa mais elevada, igual a gente conversou aqui anteriormente, né? Uhum. As pessoas querem ouvir, né? Já uma pessoa que tem um assunto interessante, a capacidade de ajudar aumentou, né? Então, é nisso que a gente tem que jogar a luz. Foca, né? E pelo que o senhor falou aqui anteriormente, Wagner, o senhor está 100% feliz pelos 90% que o senhor conquistou já, né? Ah, não, com certeza, né? Eu olhando lá para trás, né, de como eu estava, não tenho dúvida, né, que eu tive que me adaptar a tudo, né? Eu tive que aprender a andar, a comer, a beber. Eu tive que aprender tudo, né? Eu estava ali deitado logo que eu saí após o entubamento, da intubação, e eu falei assim, daqui a pouco eu vou estar levantando aqui, saindo aqui, eu vou no banheiro, quando eu fui tentar, que eu fui colocar os pés no chão, parece que tinha um prédio de 50 andares sobre mim. Não tive condições nenhuma, né? Tive que começar o processo, né? Lento, tudo, nos mínimos detalhes para poder chegar no que está hoje. Nós queremos te agradecer pelo senhor ter compartilhado essa história, sua história com a gente. O senhor é um bom motivo para poder viver. Nós queremos celebrar isso, né, Guilherme? Isso aí. Com um carinho
Que o Senhor seja sempre realmente como um girassol, né? Sempre voltando para a luz de Deus, que Ele possa renovar a sua vida e te dar sempre muita esperança para continuar. Isso. Você possa receber, Wagner, esse girassol como símbolo desse programa. Te agradeço muito pela sua generosidade de compartilhar a sua história. Espero que muitas pessoas possam ouvi-la também e saber que, além do Senhor ser um bom motivo para viver, muitas pessoas também precisam ter a mesma esperança de viver tudo que o Senhor viveu, mas sair renovado, sair com a vida que o Senhor hoje tem pela frente e viver tudo aquilo que você mesmo falou, tudo aquilo que é o propósito de que Deus ainda tem com relação à sua vida. Muito obrigado. Amém. Você é um bom motivo para viver. Como o Guilherme falou, centenas e milhares de pessoas que têm a oportunidade de assistir o programa e assistir a sua história, a nossa expectativa é que elas também sejam encorajadas a acreditar, a confiar, a entregar toda a ansiedade nas mãos de Deus, buscar a ajuda, né, doutor Lucas? Sim. E seguir em frente. Muito obrigada. De nada.